Oi gente, meu nome é Paloma e bem-vindo ao meu canal. Como vocês viram no título, eu vou falar sobre como lidar com o pecado. E especificamente eu vou contar o meu testemunho que aconteceu há pouco tempo, uns 4 meses atrás. Eu estava na pia, um dia normal, um dia rotineiro de uma dona de casa, e eu estava lavando louça e eu comecei a julgar uma pessoa no meu pensamento. Comecei a pensar mal dessa pessoa, a pensar nos pecados dessa pessoa e comecei a pensar essas coisas. E o Espírito Santo pegou e falou pra mim: por que você não tira a trava do seu olho antes de você querer tirar o cisco do olho do seu próximo? E isso veio como uma facada no meu peito. Sabe quando você leva uma, você já devolve? Enfim, não que eu queria bater no Espírito Santo, mas eu já fui em palavras já me justificar. A gente continua repetindo o que aconteceu lá no Éden, né? E aí eu fui e falei: eu não tenho pecado, sabe? Eu não tenho pecado. Na hora que eu falei isso, meu coração se encheu de tristeza. Foi uma dor, que foi uma dor na alma, no espírito. Foi algo assim que me trouxe uma aflição, sabe? Eu falei: meu Deus, por que eu falei isso? A minha consciência sabia que aquilo estava errado, que aquilo que eu estava falando não vinha de Deus, sabe? Aquilo que eu estava falando vinha do meu coração mal. Eu tô me irritando com meu cabelo. E vinha do meu coração, sabe? Então quer dizer que aquilo estava no meu coração há quanto tempo? E aí eu vim pro meu quarto, eu comecei a chorar e pedir pra Deus, porque eu não estava entendendo por que eu falei aquilo, onde que eu tinha me perdido. E aí o Espírito Santo veio e falou: calma, moça, Deus não vai te matar não, calma. Podia, mas não. Ele tem misericórdia. E aí eu levantei, né, com o consolo do Espírito Santo e fui fazer minhas coisas. E ali continuei orando, continuei falando com Deus, continuei desejando entender o que estava acontecendo. E aí o Espírito Santo começou a trazer clareza para mim, sabe? Então o primeiro ponto que vai vir sobre essa aflição que você está sentindo, né, vai ser a clareza do seu pecado. O Espírito Santo vai ser claro. O seu pecado não vai vir como uma acusação, mas vai vir como uma clareza de que você precisa reconhecer esse pecado e não deixar mais nas mãos do diabo como uma arma, porque ele está usando contra você e você não está vendo. Eu não estava vendo. E era raiva. A raiva movia eu para tudo, para limpar a casa, para responder uma pessoa. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e você logo responde de uma forma ousada? E aí as pessoas que estão à sua volta fazem: nossa, como ela é ousada de falar assim. E aí o seu ego, né, dizendo de mim, eu ficava toda me achando, sabe? Eu era aquela pessoinha que fazia, que lacrava, que falava, a pessoa falava eu falava abecedário todo. A pessoa veio me pedir uma ajuda e eu ia lá, toda a raiva me movia, a ira me movia. E então veio a clareza. E eu, meu Deus, eu tenho raiva e a raiva me move pra tudo. Eu não quero ser mais assim. Então eu comecei, por ter clareza, eu já conseguia identificar quando a raiva estava vindo, sabe? E eu ficava: eu não posso ter raiva, não posso sentir raiva, não posso sentir raiva. E aí eu estourava, explodia. Normalmente com as pessoas que estão mais próximas, né? Os filhos, né? O marido, essas coisas. Então eu explodia. Não estava entendendo muito bem, porque eu já tinha identificado o pecado, eu já tinha pedido perdão. E eu tava resistindo, eu tava falando: Deus, eu não quero sentir isso, eu não quero. Parecia que quanto mais eu falava não, mais o negócio acontecia, mais o negócio vinha, mais aquilo, né? E aí eu sentindo essa sensibilidade, assim, de eu preciso de ajuda. Eu preciso entender mais de Jesus. Eu preciso entender como que eu tenho controle sobre isso que tá dominando a minha vida. E aí uma amiga minha, a gente tinha conversado sobre fazer um estudo, enfim, a gente decidiu fazer esse estudo. E eu falei: mas o que a gente vai estudar? A gente vai estudar Jesus.
Aí eu, no primeiro momento eu pensei, eu acho que eu já conheço, né? Ai, tola. E aí a gente começou detalhadamente a estudar cada frase que foi dita por Jesus, cada coisa. Ainda não terminamos o estudo, o estudo ainda tá rolando. E aí a gente começou a estudar cada parte, cada coisinha. E um belo dia, nas nossas conversas, ela falou: Paloma, sabe, eu tô pensando aqui, será que Jesus falaria isso sobre resistir ao diabo e se submeter a Deus? Porque Jesus, ele sempre fala sobre dar a face, né? Entregar, quando alguém vem pedir pra gente andar não sei quantos tempo, a gente andar mais milhas com a pessoa, né? Se a pessoa levar uma capa, que a gente dê a túnica. Então Jesus não é aquela pessoa que resiste. E, enfim, a gente continuou conversando sobre outras coisas, mas eu não tinha falado sobre isso pra ela. Sobre que eu estava passando por um conflito de não saber lidar com a raiva. E agora, especificamente, eu vou falar só desse acontecido, mas em outros vídeos eu vou compartilhar mais coisas com vocês. Enfim, é porque veio outra coisa na minha cabeça e eu ia emendar uma coisa na outra e ia ficar um banana. E, enfim. Aí eu falei assim pra ela, né? E aí a gente continuou o assunto e eu vim pra casa e eu fiquei meditando nisso. Resistir ao diabo e se submeter a Deus. Espírito Santo. Ela trouxe uma indagação e eu também vejo assim. Mas o que é resistir? O que seria resistir, né? E aí veio uma clareza assim na minha cabeça de que você não tem que dar bola, você tem que se submeter a Deus, você nem liga pra Ele. Você nem liga pra Ele, você dá atenção pra Deus, porque Ele é mentiroso. Então você não tem nem que discutir com Ele, sabe? Se você for discutir com Ele, você vai perder tempo. Então se submeta a Deus, né? Porque às vezes vem umas vozes, não sei se é da nossa cabeça, ou se é o capiroto que fica rodeando falando. Mas vem umas vozes que a gente vê que é de acusação, que é de mentira, que é coisas que não provém de Deus. E às vezes a gente perde tempo, né? Que nem vinha a raiva, vinha o sentimento da raiva. Ai, eu não quero ter raiva, não quero ter raiva, não quero ter raiva. Ficava mais resistindo do que submetendo a Deus, sabe? E aí o Espírito Santo falou claramente pra mim: entregue, se você está sobrecarregada, venha a mim todos os que estão sobrecarregados. Jesus veio para os doentes, não veio para os curados. Jesus veio para curar, não para deixar doente. Então vá para Jesus. Se submeter é você ir para Jesus. Você submeter a Deus é você ir para Jesus. É você se esconder em Jesus. É isso que é se submeter, é isso que é resistir. Quando José foi atacado pela mulher de Potifar, ele não resistiu, não ficou ali, eu não quero. Porque quando a gente resiste, parece que a gente fica assim, ó, eu não quero. E José simplesmente vazou que não importava se estava com roupa ou sem roupa, ele vazou da mulher, ele correu da mulher. E ele ali se submeteu a Deus. Então, naquele momento eu entendi. Eu falei, eu não tô me submetendo a Deus, eu tô mais resistindo, falando que eu não quero, mas querendo, porque era algo que fazia parte de mim, mas estava me distanciando de Deus, a ponto de eu achar que eu não tinha pecado. E aquele momento eu falei, eu preciso ir para Deus e pedir para Jesus me mostrar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu fui, uma coisa simples, mas que uma coisa pequena, né? Parece, para uma pessoa que tá na igreja, que frequenta a igreja, parece uma coisa simples. Mas eu acredito que pelo fato de estar na igreja, de fazer o ritual, de fazer devocional, de orar, me cegou a ponto de eu achar que eu não tinha pecado. E pelo fato de sempre fazer da minha vida ser sempre checks, sabe? De manhã eu faço isso, de tarde eu faço isso, de noite eu faço isso. E sempre
ter aquela satisfação de ter dever cumpridos, eu fiz disso algo bom ser algo ruim, né? Acabar me cegando, porque deduzindo que eu estou indo para a igreja todos os domingos, estou tendo comunhão, estou levantando, fazendo devocional, me cegou. Cegou a ponto de só ver o pecado do outro e esquecer o meu. E no momento quando o Espírito Santo trouxe essa forma de lidar com o pecado, eu fui para Jesus. Falei, Jesus, eu não consigo, eu não sei como lidar. Eu necessito, eu preciso, eu sou dependente de Ti, até no ponto de lidar com o pecado. Com as minhas forças eu não consigo. E naquele momento, eu falei uma coisa específica, eu falei, tira pela raiz. Se na sua palavra diz que se o meu olho me faz pecar, eu tenho que arrancar, então eu peço para o Senhor que tire da raiz. Foi nesse momento, exatamente nesse momento que eu falei isso, eu senti como se viesse uma mão assim e puxasse. E aí eu via raiva, e aí depois eu via falta de fé. Eu não tinha dependência em Deus, eu achava que tudo era pela minha força. Eu achava que se eu levantasse, orasse, lesse a Bíblia, estava tudo ok. Eu já estava ok, era tudo pela minha força, eu não tinha noção da graça. Eu tinha autossuficiência, não precisava de Deus. Depois veio a soberba, você é soberba, você não tem paciência no falar, você não tem amor, você não caminha em amor, você caminha em soberba. Você fala, você quer ensinar o seu próximo, você quer ajudar o seu próximo para mostrar que você é melhor. Veio o egoísmo, veio o orgulho. Meu Deus, como que eu tô tanto tempo assim? Perdida dentro. O pior não é quando você sai. Eu tô dizendo agora, eu tô lembrando que eu tô contando minha experiência, tô trazendo meu testemunho para ajudar vocês. Porque isso foi libertador para mim e espero que seja libertador para alguém que esteja assistindo. E eu falei, meu Deus, eu tava dentro dessa sujeira tudo. Sabe o filho pródigo, quando ele sai? Ele pede a herança e ele sai. E a gente sempre fala e olha pra ele e fala, nossa, ele saiu, ele pediu a herança, e aí ele volta. E aí vem o filho e fala assim, poxa pai, eu tô aqui o tempo todo e o Senhor não fez uma festa pra mim. E o pai dele olha pra ele e fala, filho, isso tudo é seu. Eu não fui o filho que saiu, eu já fui o filho que saiu. Mas dessa vez eu tava sendo um filho que tava dentro e estava julgando as pessoas e falando a Deus, poxa, eu tô aqui sem pecado nenhum e o Senhor não me vê. Deus fala, não filho, é tudo seu e você não vê. Você não vê porque você tá em pecado. E foi libertador pra minha vida. Hoje eu tenho a noção do que é você ser livre. Porque antes eu tinha raiva, eu não conseguia controlar. Eu já agia na raiva. Eu tinha soberba, eu nem sabia que eu era soberba, eu já agia na soberba. Era egoísta e eu já agia no egoísmo. Hoje eu tenho percepção quando está vindo a soberba, quando está vindo o egoísmo, quando está vindo a raiva, quando está vindo o orgulho. E eu olho, eu falo, eu tenho escolha. Agora eu tenho escolha, porque eu vejo. É como se eu saísse das trevas e fosse a luz. E aí eu decido. Eu decido se eu vou pecar ou se não. Mas antes, eu não sei se eu tinha essa noção. Jesus já tinha me libertado, mas eu não tinha me posicionado. E eu já falei das duas coisas. A primeira coisa, o Espírito Santo vai te dar clareza do seu pecado. A segunda coisa, você não tem que resistir, você não tem nem que dar bola pro diabo. Você não tem nem que dar bola pro pecado. Aonde você estiver, você fala com Deus. Deus, eu estou sentindo isso, eu quero fazer isso, mas eu sei que isso peca
isso me afasta de ti. E eu não quero isso. Eu não quero. Espírito Santo, arranca. Arranca. Tira de mim tudo que for pecar contra o meu Deus. Se submeta a Deus. E a terceira coisa, se posicione como filho. Jesus veio. Em Paulo diz, né, que Jesus foi crucificado. No momento que aceitamos a Jesus, somos crucificados com Ele, mas também ressuscitamos com Ele. Vocês têm noção desse momento? Quando Jesus foi crucificado, a terra se abriu, mortos ressuscitados. Eita mosca feia. Mortos ressuscitados. A gente não tem noção. E por não ter noção, a gente acha que o nosso pecado é gigantesco. A gente acha que não tem como. Não tem como sair dessa sujeira. Não tem como vencer a moralidade. Não tem como vencer a raiva. Não tem como vencer o ódio. Não tem como perdoar. Não tem como. Sabe o que você está fazendo? Você está falando, Jesus, a sua morte não valeu de nada. Jesus, poxa, não tem como. Nada valeu a sua entrega. Você está fazendo isso. Ele falou, eu estou indo para que o Espírito fique em vocês, para que vocês façam coisas maiores. Se você não consegue fazer na sua vida, se você não se posiciona como filho, se você não fala, eu sou filho, porque eu mereço, de graça. Tem gente que fala que não é de graça, mas tá bom, né? Enfim, não quero entrar sobre isso no vídeo. Mas é de graça. É de graça porque você não fez nada, eu não fiz nada. Jesus fez tudo. E aí a gente acha, na nossa meninice, que vai ser pela nossa força. E aí você fica rodando que nem um rato, um negócio, chega a lugar nenhum. Por quê? Porque você está sobrecarregado. Então se posicione como filho, entenda. Eu vou colocar alguns versículos aqui na descrição para você meditar, que eu medito também, porque é uma coisa que é necessária a gente meditar todos os dias. Porque às vezes a nossa mente fica tão voltada nas preocupações da terra, nas ansiedades aqui, que a gente se esquece. A gente se esquece de Jesus. A gente se esquece que até para vencer os nossos pecados somos dependentes dele, para que a gente não caia na nossa soberba, na nossa autossuficiência. Gente, é isso. Eu espero ter ajudado. E se isto tudo que eu falei serviu de